Olá, pessoal! Esse vídeo é para vocês fixarem mais ainda o conteúdo de enunciados e simbolização. Isso faz parte de uma revisão para a P1 que vocês vão ter, a P1X. Os enunciados contidos nesse vídeo são da P1 de 2018-1, são enunciados um pouco mais complexos de serem simbolizados, principalmente os dois próximos enunciados que a gente vai simbolizar aqui. Como dica, eu digo para vocês sempre circularem os conectivos lógicos que aparecem. Aqui o não, a negação aparece explicitamente, a implicação aparece implicitamente e o e, que é a conjunção, aparece implicitamente na forma do mas. Lembrando que o mas, ele te dá uma ideia de acrescentar alguma informação. Quando você fala assim, eu não gosto de estudar, mas curto fazer provas. Então, assim, você está dizendo, você está acrescentando a informação de que você curte fazer provas. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente circula aqui no rascunho nosso lá, esses conectivos lógicos que aparecem. O que apareceu entre esses conectivos lógicos são enunciados componentes, certo? Então, aqui você escreve legenda no singular, 2 pontos. E aí você começa com as letras sugestivas para cada componente. Então, aqui, em inglês, na primeira componente, eu falo inglês fluentemente. Então, eu vou colocar aqui a letra I. Eu falo inglês fluentemente. Lembrando que esse verbo está no presente, certo? Para poder eu conseguir avaliar esse enunciado como verdadeiro ou falso. Aí depois lá vem, entendo o que você diz perfeitamente. Então, aqui eu vou colocar P. Eu entendo o que você diz perfeitamente. Beleza? Então, eu entendo o que você diz perfeitamente. Estou passando uma moto na rua justamente na hora que eu estou gravando o vídeo. Desculpa pelo barulho. Após o quando, tá lá. Você fala pausadamente. Então, esse é o... Vou colocar F aqui, porque eu já coloquei o P. Você fala pausadamente. Beleza. Reparem a seguinte coisa, galera. Todo componente, ele tem que ter um verbo. Você tem que conseguir avaliar a frase como verdadeira ou falsa. Então, eu falo inglês fluentemente. Você consegue, é uma frase afirmativa, você consegue averiguar se isso é verdadeiro ou se é falso. Eu entendo o que você diz perfeitamente. Você novamente consegue averiguar se isso é verdadeiro ou falso. Você fala pausadamente. Repare que esses verbos estão no presente, para poder eu conseguir avaliar como verdadeiro ou falso. Eu só consigo avaliar como verdadeiro ou falso algo que está no presente ou algo que já passou. Coisas, eventos futuros, eu não consigo avaliar como verdadeiro ou falso. Para isso, eu preciso passar, vocês verão nos próximos exemplos, passar esses verbos para o presente, ok? Então, vamos à simbolização. Então, abaixo da legenda, você escreve simbolização. Tranquilo. Eu não falo inglês fluentemente, ou seja, não e. Eu não falo inglês fluentemente. Vírgula, mas, que é o e, entendo o que você diz quando você fala pausadamente. Repara, mais uma vez, que esse quando, ele está no meio da frase. O que acontece quando essa partícula aparece no meio da frase?
Você tem o antecedente, que é isso daqui, que eu acho que eu falei até errado no vídeo anterior, vindo depois do consequente. O que que me leva a entender o que você diz perfeitamente? O fato de você falar pausadamente. Ou seja, se você fala pausadamente, eu entendo o que você diz perfeitamente. Então, a gente vai inverter essa implicação, pois o quando apareceu no meio da frase. Então, aqui vai ficar, como é uma implicação, eu vou escrever ela entre parênteses, certo? Então, aqui, se você fala pausadamente, ou seja, F, implica em P. Ok? Espero que tenha entendido.